A fotossíntese, com toda certeza, é uma das principais reações que nós conhecemos. Dentre outras coisas, ela é responsável por manter o equilíbrio entre os gases oxigênio e dióxido de carbono. Mais do que isso, a fotossíntese é uma reação responsável pela manutenção da vida, pelo menos como nós a conhecemos. Nesse vídeo, vocês vão aprender de forma resumida, porém bem eficiente, 10 fatos muito importantes sobre a fotossíntese. Mas antes, eu sou o professor Antônio Florencio e seja muito bem-vindo à Universidade da Química. Venho aqui humildemente pedir o seu like, ele é muito importante para a manutenção e crescimento desse canal. E se você gostar do vídeo, por favor, se inscreva e quem sabe pense em se tornar um membro apoiador da Universidade da Química. Além disso, aqui na tela está aparecendo o QR Code para você me seguir no Instagram e o QR Code para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp, o DQ Cursos e Mentorias, onde eu sempre aviso quando irei montar um curso novo ou uma mentoria nova. Bom, sem enrolação, sem mais, vamos para o vídeo. O primeiro fato a ser mencionado não poderia ser outro, eu preciso apresentar a vocês a reação global da fotossíntese. Em resumo, essa reação nos diz que nós vamos juntar gás carbônico com água e vamos produzir matéria orgânica representado na forma de uma molécula de glicose, além da liberação de oxigênio. Ou seja, através da fotossíntese é que nós temos a produção de oxigênio que nós respiramos e, além disso, os vegetais, principalmente, fazem o seu próprio alimento, geram sua matéria orgânica essa que nós e outros animais utilizamos também como alimento. Eu falei que os vegetais têm a capacidade de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Entretanto, a fotossíntese não é um privilégio exclusivo dos vegetais. Temos outros seres vivos capazes de realizar fotossíntese, e um deles são as cianobactérias, ou algas azuis. Inclusive, acreditamos que a maior parte do oxigênio produzido para a nossa atmosfera vem principalmente das algas azuis. Como o próprio nome sugere, a fotossíntese depende de um ingrediente fundamental, que é a luz solar. Tanto é que o nome fotossíntese significa exatamente isso, fabricação a partir da luz. Para captar a luz solar, as plantas utilizam um pigmento esverdeado chamado clorofila, que muito provavelmente você já ouviu falar. Temos alguns tipos distintos de clorofila, em especial a chamada clorofila A e clorofila B, que veremos em seguida na próxima curiosidade. A estrutura básica da molécula da clorofila envolve a presença de um anel porfirínico, que é esse anel envolvendo esses 4 anéis contendo átomos de nitrogênio, e temos como íon central, nesse caso, o íon magnésio. A diferença entre a clorofila A e a clorofila B é bem pequena. Nós verificamos que ligado a um desses anéis que fazem parte do anel porfirínico, temos um grupo CH3 na clorofila A, e um grupo aldeído na clorofila B. Essa pequena diferença muda um pouco a deslocalização eletrônica, e a principal consequência é que a clorofila A e a clorofila B absorvem regiões diferentes do espectro. Quando nós falamos dos vegetais, eles apresentam tanto a clorofila A quanto a clorofila B. As cianobactérias apresentam apenas a clorofila A. Isso significa que os vegetais têm uma capacidade de absorção mais eficiente, porque tendo a clorofila A e a clorofila B, eles acabam absorvendo numa faixa maior do espectro do visível, enquanto que as cianobactérias fica restrita a absorção apenas pela clorofila A. Nos vegetais, a fotossíntese ocorre em uma parte bem específica da célula vegetal chamada de cloroplastos. Essa organela não está presente, por exemplo, em células animais. A parte interna do cloroplasto pode ser dividida em várias regiões, e em cada uma dessas regiões podemos ter uma determinada fase específica da fotossíntese. Por exemplo, a chamada fase clara da fotossíntese ocorre nos tilacoides, que são essas membranazinhas com formato de disco presente na parte interna do cloroplasto. A fase escura, entretanto, ocorre numa outra região, no chamado estroma, próximo ali à membrana interna. Falando um pouco sobre a primeira fase, que é a fase clara, ela tem esse nome porque ela precisa de luz solar para ocorrer. Além disso, nessa fase nós temos a formação de algumas moléculas muito importantes, como por exemplo o oxigênio molecular. Um dos produtos principais da fotossíntese é exatamente a liberação de oxigênio, e ele já ocorre na fase clara. O oxigênio vem da oxidação da água. Além disso, nós temos também a formação de ATP, que, como vocês devem saber, é uma espécie de moeda de troca energética em processos biológicos, e temos a formação de uma outra molécula bem complexa, que é o NADPH, que atua como redutor. Tanto o ATP quanto o NADPH serão fundamentais na próxima fase, que é a fase escura. Mas antes de nós avançarmos para a fase escura, vamos detalhar um pouco mais a fase clara.
Embora a reação global da fotossíntese, como já dito, seja uma reação simples, nós já vemos que na fase clara o sistema fica muito mais complexo. A fase clara é dividida em duas partes, em dois momentos que nós chamamos de fotossistemas. O fotossistema 2, ele vai possibilitar a oxidação da água. Então, durante esse processo, além da formação de oxigênio molecular, temos a liberação de elétrons. Esses elétrons serão absorvidos pelo NADP+, que em meio ácido vai formar o NADPH. Essa segunda reação ocorre no chamado fotossistema 1. Então nós podemos dizer que elétrons saem do fotossistema 2 e vão até o fotossistema 1. O resultado é que, através da reação da água com NADP+, nós vamos ter a formação do NADPH e a formação do oxigênio molecular. Nessa fase também ocorre o processo de fotofosforilação. Significa que o ADP vai reagir com fosfato inorgânico e vai formar o ATP. Então temos como produtos dessa fase clara o ATP, o NADPH e o oxigênio molecular. Para que os elétrons liberados pelo fotossistema 2 através da oxidação da água cheguem até o fotossistema 1 e seja possível ocorrer a redução do NADP+, é necessário um conjunto bem complexo de pigmentos que vão exatamente transportar esses elétrons. Nós podemos destacar algumas moléculas, como a feutinina, que nada mais é do que a clorofila, porém sem o centro metálico de magnésio, a plastoquinona, citocromos, que são estruturas que apresentam o grupo M muito parecido com as hemoglobinas, além da plastocianina, que é uma molécula que apresenta como sítio ativo um complexo de cobre 2+, que vai reduzir e transportar o elétron até o fotossistema 1. Uma vez vencida a fase clara, podemos falar um pouco sobre a fase escura. A fase escura tem esse nome porque ela não depende da luz solar, pelo menos não depende diretamente. Porque se nós olharmos a equação global, nós vamos ver que é necessário a presença das moléculas de NADPH e de ATP, moléculas essas que foram geradas na fase clara. Durante esse processo, o objetivo principal é formar a matéria orgânica representada pela glicose. O gás carbônico vai reduzir, porque o carbono do gás carbônico está em seu estado de oxidação máximo, ele vai reduzir durante o processo e os elétrons necessários para essa redução vêm do NADPH. Esse, por sua vez, vai acabar oxidando. Para que esse processo ocorra, é necessário energia. Então é por isso que explicitamente temos a indicação das moléculas de ATP que serão convertidas em ADP. A reação que vocês acabaram de ver é uma forma resumida da fase escura. Na prática, a fase escura envolve uma série de reações que nós chamamos costumeiramente de ciclo de Calvin. Durante o ciclo de Calvin, essencialmente nós vamos transformar o CO2 em açúcar, em matéria orgânica. E durante esse processo nós teremos a oxidação no NADPH a NADP+, que será utilizado de novo lá na fase clara. Nós vamos ter o gasto de energia na forma de ATP sendo convertido em ADP. E uma molécula que é muito importante nesse processo é a 6-ribulosa 1,5-bifosfato. Essa molécula ela atua iniciando o ciclo e, como é um processo ciclo, ao final dele ela acaba sendo regenerada. Temos a participação da enzima rubisco e de uma série de outras moléculas, mas o resultado final é a produção de glicose. Que, aliás, a nossa última curiosidade é exatamente sobre a glicose. Nós representamos a reação de fotossíntese e geração de matéria orgânica como o produto principal sendo a glicose. Na prática, isso é uma simplificação. Vegetais como a beterraba e a cana-de-açúcar geram matéria orgânica na forma principalmente de sacarose, o açúcar comum que nós estamos habituados. Outros vegetais, sua grande maioria, armazenam essa matéria orgânica na forma de amido. Ou seja, representarmos o produto final da fotossíntese como sendo glicose é uma simplificação para uma reação tão complexa e fantástica como vocês acabaram de ver. É isso, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então, por favor, se inscreva no Universidade da Química, dê o seu like e pense, quem sabe, em se tornar um membro apoiador aqui do canal.